Olá, meus amigos, mais uma vez estamos juntos para estudarmos a palavra do Senhor nosso Deus. Louvado para todo sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, estudamos juntos a palavra do nosso Deus. Esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico, em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Esta aula que é a aula 118, Palavra Poderosa. Dentro de uma introdução, tomamos uma passagem que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5, que diz: Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Percebam aqui uma clara preocupação do apóstolo Paulo em relação à desqualificação do trabalho que ele estava realizando na igreja de Tessalônica por conta de algumas pessoas que se infiltravam e tentavam desviar os irmãos da fé. O que é comum hoje em dia no nosso meio. Cuidado com pessoas que se aproximam para falar mal, para desabonar, para julgar, para criticar, para questionar os absolutos de Deus. E muitas vezes essas pessoas sem recato nenhum, elas reprovam o ministério, reprovam a pregação, reprova as atividades, reprova o método pelo qual Deus está no controle do ministério, da igreja. E tome muito cuidado, que muitas vezes essas pessoas vêm para bombardear a nossa fé. Elas, infelizmente, não se aproximam para nos fortalecer, e sim para querer nos desviar, querer nos enfraquecer, nos desencorajar. Então nós devemos tomar muito cuidado, porque a nossa luta é muito grande. E Satanás, ele está todo o tempo querendo nos paralisar e usando pessoas. E pessoas até queridas, pessoas que nós gostamos. Mas cuidado com as artimanhas do inimigo. O tema que nós estamos estudando é Batalha Espiritual 3. Estamos falando sobre as nossas armas, né? Já falamos sobre a grande arma de ataque, o nome de Jesus, a grande arma de defesa, o sangue de Jesus. Falamos sobre a arma estratégia, os anjos do Senhor. Falamos também sobre o óleo da unção, né? E nós, depois de falarmos sobre várias armas, nós começamos a falar sobre a armadura de Deus. E dentro desse estudo da armadura de Deus, nós começamos a falar sobre o cinto da verdade, como a primeira peça dessa armadura, né? E aqui demonstrando que todos nós somos chamados para caminharmos na verdade. Continuando então, em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, está escrito que fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então veja que aquele que ama e pratica a mentira, e a mentira aqui é absoluta, não existe mentira pequena, não existe mentira grande, mentira é mentira, né? O engano é mentira, a fantasia é mentira,
Você falar para o seu filho que Papai Noel vai trazer um presente para ele no final do ano, você está mentindo para o seu filho. Você falar para o seu filho que a cegonha vai trazer um irmãozinho para ele, você está mentindo para o seu filho. E toda sorte de fantasia, de ilusionismo, né? Tudo isso é o mundo da mentira. E aquele que ama essas coisas, essas fantasias, né? Essa vida frenética, essa vida do faz de conta, essa vida da relatividade, essa vida da falsidade, essas pessoas estão fora do plano e do propósito de Deus. Só existe uma maneira: você se arrepender, você preferir caminhar na verdade e levar as coisas de Deus a sério. Aí sim, aí você faz parte do plano e do propósito de Deus. Caso contrário, Deus não tem nenhum compromisso com a sua vida. O grande compromisso de Deus é com a sua palavra, com a palavra dele. E é claro que você precisa conhecer a palavra e operar a palavra para que você atraia sobre a sua vida, sobre a sua família, os benefícios que a palavra de Deus oferece. Então, uma coisa é ser obrigado a mentir para salvar uma vida, talvez a própria vida. Outra coisa é mentir para ganhar alguma coisa, ou para não perder outra coisa. Por exemplo, lembra-se de Naamã, o leproso general do exército do rei da Síria? Ele pediu que Deus o perdoasse quando tivesse que se inclinar diante das estátuas que o rei adorava. E o profeta Eliseu disse: vai em paz. Ou seja, houve uma permissão. Fala, olha, você está numa situação que você está sendo obrigado a cumprir isso. Então, para esse caso específico, tenha paz. Veja que o assunto é muito delicado. Aqui não é uma questão de Naamã querer ganhar alguma coisa, querer ganhar algum privilégio, ou então deixar de perder algo. Mas ele continuava com temor diante de Deus. Está registrado isso em 2 Reis, capítulo 5, versículos 18 e 19. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, e aí continua a história. Então, a verdade é a rocha onde podemos edificar as nossas vidas, amados. Quem constrói sua vida sobre a mentira, mais cedo ou mais tarde vai vê-la ruir e se transformar em escombros, em entulhos. Queremos falar um pouco sobre a segunda peça que a armadura de Deus nos apresenta, que é a couraça da justiça. No versículo 14, nós somos encorajados somos encorajados a nos vestir com a couraça da justiça. É claro, quando estamos falando aqui versículo 14, nós estamos analisando o Efésios capítulo 6, né? Que estamos falando sobre a armadura de Deus. Então, uma couraça iria proteger um guerreiro contra um golpe fatal ao seu coração, ou então a um outro órgão importante. E essa justiça não é obra de justiça feita pelos homens, evidentemente. Apesar de que elas seriam barreiras de proteção quando usadas contra acusações e censuras do inimigo, evidentemente. Ao invés disso,